Quando o grande dia chegar e a gente estiver face a face dele, a gente vai poder dizer: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena estar aqui nessa manhã com meus irmãos. Valeu a pena tomar aquele café maravilhoso ali embaixo, preparado pelo Fábio e pela Débora. Valeu a pena ouvir o Daniel celebrando, cantando. Valeu a pena você se levantar nessa manhã e nesse dia maravilhoso, porque nós estamos diante do Deus que carregou a cruz por mim e por você. Glórias a Ele em todo o tempo. Bom dia, meus irmãos. Que a paz desse Deus maravilhoso continue conosco nessa manhã, continue aqui nos usando para que possamos falar do amor de Deus e compartilhar o que Ele tem feito em nossas vidas. Antes da gente começar, eu quero reforçar alguns anúncios. Nessa sexta-feira nós começamos o encontro de casais, e serão 13 sextas-feiras, falando sobre família. Então, se você aí quer vir se preparar melhor, quer vir aprender um pouco mais sobre família, sobre contexto familiar, finanças. Nessa sexta-feira fomos ministrados sobre família sob ataque. O mundo tem atacado nossas famílias com ideologias, inserindo em nossos filhos, nossas crianças, mandamentos que são contrários à palavra de Deus, né? E nós estamos ali aprendendo sobre isso. Então, se você faça parte, venha conosco participar. São 13 sextas-feiras, serão vários temas. Deve estar lá no aplicativo alguns temas lá para que você possa vir e ser abençoado na área financeira, conjugal, espiritual. Que Deus possa continuar abençoando a Ana e o Ed com esse trabalho maravilhoso. Quero dizer que em agosto nós retornamos com a nossa escola bíblica dominical. Então, em agosto, os cultos pela manhã, eles iniciarão às 9, né, com a escola bíblica, e às 10 horas teremos esse nosso culto que nós temos aqui hoje às 10. Então, se prepare aí, você que gosta de estudar, você que sente falta de estar nessa comunhão, em uma classe, conversando, tirando dúvidas, aprendendo ali com o professor, então venha fazer parte disso conosco. E o terceiro é que eu estou aqui hoje pela manhã, nosso pastor está em férias, está viajando, né, cuidando de alguns assuntos pessoais, como exames e algumas coisas que ele precisa fazer, está tomando a segunda dose da vacina no Rio de Janeiro, fazendo o seu tratamento para que, quem sabe, dentro em breve, a gente seja abençoado com esse transplante, mais ele do que nós, mas nós torcemos para que tudo isso aconteça muito bem. Enquanto isso, nessa manhã, então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos da palavra de Deus, e o tema que eu trouxe são circunstâncias. Eu gostaria de falar sobre isso nessa manhã, sobre circunstâncias da vida, circunstâncias em que nós somos cada dia aí colocado em diversas circunstâncias. E aí eu vou trazer algumas circunstâncias aqui que pessoas que estiveram próximo de Jesus passaram e que com certeza cada um de nós passamos também na nossa caminhada. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Marcos. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro é no Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Todos acharam? Amém? Os que não, fala: me ajuda, Senhor. Me ajuda aí. Marcos está ali no Novo Testamento, também vai estar aqui, né? Bacana. Não sei se está a mesma versão, eu estou usando a NVI, mas vamos lá. Diz assim o texto, ó. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se.
O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O segundo texto, só você pular uma folha aí, ou no seu aplicativo você colocar para frente a setinha, é no Marcos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 ao 43. E diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente sua hemorragia, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, sumiu aqui meu celular. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Então Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegou à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por até agora estarmos louvando o teu santo nome. Muito obrigado porque o Senhor tem feito, ó Deus, maravilhas no meio do teu povo. Assim como o Senhor fez, ó Pai, nessas 3 situações aqui. Eu te peço nessa manhã que o Senhor faça em nossas vidas também. E que nós possamos, ó Deus, enxergar as circunstâncias de um modo muito diferente. E que em todas elas possamos ver que o Senhor está presente e que o Senhor nos segura pela tua mão poderosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, como eu disse aqui, sobre circunstâncias. Circunstância significa condição de tempo, lugar ou modo que cerca ou acompanha um fato ou uma situação que lhe é essencial à natureza.
Ou seja, circunstâncias, ela tem um lugar, um tempo, né? Cada um de nós estamos vivendo uma circunstância diferente em nossa vida. Em determinados momentos ela é desafiadora, em determinados momentos ela é prazerosa, em determinados momentos ela é triste, em determinados momentos. São várias circunstâncias em que nós vivemos. E ela é essencial à natureza humana. Ou seja, nós vivemos em circunstâncias. Nós vivemos de tempo em tempo e estamos sujeitos a todas as circunstâncias que a vida nos impõe. Porque nós estamos nesse mundo, né? Jesus disse que não ia ser fácil, né? Nós vamos ter aflições aqui, mas tem de bom ânimo porque há vitória. Há um tempo de bonança também. Há um tempo de paz. Mas, ao mesmo tempo, há tempos difíceis de tempestades, né? E aí, talvez, né, pareça que para nós as circunstâncias elas só servem para nos machucar, só servem para nos fazermos sofrer, mas as piores circunstâncias podem ser usadas para o nosso bem. É que o difícil é que quando estamos passando por essas circunstâncias ou essas dificuldades, é um pouco difícil para a gente entender isso. Porque nós só enxergamos a circunstância em si, não enxergamos o que está ao nosso redor, não enxergamos o que está por vir. Né? Nós olhamos para aquela circunstância, aquele problema, e aí a gente acaba, né, nos retraindo, nos sentindo, de certa forma, pressionados, angustiados, e não enxergamos o que está por vir. Né? E nesses textos aqui que nós lemos, nós encontramos 3 circunstâncias que eu separei para a gente tratar. A primeira delas, né, eu vou tratar da circunstância da noite, do forte vendaval e do mar revolto, né? Quando a gente fala de noite, ali, naquela situação em que eles se encontravam, a gente lembrando do que eles estavam passando, hoje, quando a gente pega grandes embarcações, as embarcações de hoje, para a gente enfrentar o mar à noite, a gente tem iluminação, tem farol, tem luzes e tal, né? Tive até há pouco tempo aí a oportunidade de tirar a raiz, e eu pude perceber um pouco mais sobre isso. Existe um monte de luz de sinalização. Mas naquela época não existia nem energia elétrica. Como que você vai enfrentar um mar à noite? Como que você vai enfrentar e pegar um barco e sair ali à noite? Talvez eles pensaram assim, cara, Jesus está no barco, vamos embora. Nós precisamos ganhar tempo. Eu não sei o contexto ali, talvez eles queriam atravessar logo para no outro dia estar do outro lado da margem, né? Mas a noite, ela é cheia de surpresas, né? Tudo escuro, talvez aquele luar bonito que deveria estar lá, iluminasse alguma coisa, mas de uma hora para outra vem um forte vendaval. Vem um forte vendaval, né? E às vezes o vento é tão forte, ele nos leva de um lugar para o outro e nos faz perder o controle do leme de nossas vidas, ou seja, da embarcação. Talvez aquela embarcação ali não conseguia mais ter o controle sobre ela. As velas, os lemes, o vento era tão forte que você não conseguia ter mais o controle. E assim, se a gente trazer essa ilustração para a nossa vida, às vezes estamos aqui, decidimos sair, enfrentar uma situação, por mais obscura que seja, mas às vezes a gente ainda tem uma confiança em nossas forças, mas de repente vem um vento muito forte, vem um vendaval e aquilo começa a te jogar de um lado para o outro, te jogar para lá e para cá, e você tenta segurar o leme, tenta segurar as rédeas, tenta colocar a situação em controle, e aquilo começa a ficar impossível, E aí, para completar, começa a se entrar, né, as ondas a invadir o barco. Né? Começa a água a entrar. Nas circunstâncias da vida, muitas vezes as ondas entram de forma onde não podemos segurar. Já tentaram segurar a água? Eu ia fazer aqui, mas não vou sujar o chão, não. Eu trabalho para o Marcelo. Se eu jogar essa água aqui na minha mão, eu não consigo. Vocês já tentaram segurar? Quem navega aqui, quem já foi para alto mar, gosta de pescar, sabe do perigo que é. Só que a vida nos impõe circunstâncias e em lugares que às vezes não conseguimos segurar. E não é porque nós queremos. Nós simplesmente decidimos entrar num barco numa noite bonita de luar, com Jesus ali, e de repente tudo se torna fora de controle.
tudo se torna incontrolável. O vento me joga, me leva, a água começa a entrar e eu não consigo mais segurar. Eu não consigo mais, porque elas passam entre os meus dedos, a situação é incontrolável, é sufocante, é difícil. Essa é a primeira circunstância da noite, do forte vendaval e do maior revolto. A segunda circunstância que eu quero colocar aqui, que nós podemos enfrentar, é que existem coisas que vão se agravando, que vão se chegando à nossa vida, e que por fim até chegar à morte. A vida é muito difícil às vezes, mas ela também pode ser fácil, ela também pode ser prazerosa. Mas quando estamos com prazer, estamos felizes e alegres, cara, a vida vai passando, a gente até fala assim, tempo, calma aí, espera um pouquinho, espera um pouquinho aí, está muito rápido. Quando a gente olha para os nossos filhos e fala, tempo, calma aí. Hoje eu tenho que olhar assim, né? Para o Gustavo. Para o Matheus não dá olho aqui, né? Mas para o Gustavo eu tenho que olhar assim. Eu falo, calma aí. Calma, tempo. Eu queria curtir um pouco mais. Calma, do domingão lindo desse, maravilhoso. Calma aí, tempo. Né? Mas, quando estamos em circunstâncias adversas, parece que o tempo não passa. Dificuldades. As dificuldades nos tornam, como eu posso dizer, as coisas são difíceis, né? O nome já diz dificuldade. Então, quando a gente está nessa circunstância ruim, tem muita dificuldade, é muito difícil. A gente quer fazer, a gente se cansa, a gente luta e aquilo vem nos consumindo as nossas forças, né? Nos trazendo aí tristezas. É tão desgastante, é tão difícil que você entra numa tristeza. E aí tristeza é uma das circunstâncias da vida que nos faz retrair, que nos faz desanimar, que nos faz padecer. A tristeza hoje ela é tão profunda, né? A gente não ouvia falar muito sobre depressão antigamente, mas hoje é uma coisa que está muito latente. Então hoje as pessoas estão vivendo tristezas tão profundas ao ponto de tirarem suas vidas, ao ponto de não suportarem mais o tempo, né? As perdas nos levam às tristezas. Quando nós perdemos algo que gostamos, aquilo, poxa, é tão ruim, você lutou tanto para conquistar, você lutou tanto para ter, e aquilo se vai, se perde, né? Com as dificuldades da vida. Uma das coisas que hoje em dia atrapalha muito a vida das pessoas é a falta de emprego. Quando a gente não tem o sustento de dentro da nossa casa, aquilo começa a criar uma situação irreversível às vezes, porque não é que você quer estar desempregado, você está sujeito a essa circunstância. E você bate, entrega currículo, vai atrás e tenta ganhar o seu pão de cada dia e não consegue. Como é que você volta para casa com uma família toda para dar de comer? Você está naquele momento em que a água vem e você não consegue segurar. Você não consegue. Você não pediu por aquilo, mas a circunstância da vida te jogou nessa situação. As mudanças causam em nós, às vezes, sensações muito complicadas. Porque é ruim, como é muito bom a gente estar na nossa zona de conforto, e aí a mudança vem. A mudança ela chega, no caso de Jairo ali, estava tudo muito bem, a sua filha fica doente. A sua filha começa a adoecer. A sua filha fica num estado em que você não consegue mais ter o controle sobre aquela doença, né? E aí te leva ali a uma situação de desespero, né? E aí você começa a tomar rumos diferentes, porque aquilo te faz, o desespero te faz a mudar, a buscar novas situações. A doença, a morte, todas elas são circunstâncias que vêm para abater a nossa vida e que nós estamos sujeitos. Doença, morte, essas circunstâncias, elas vêm, uma hora elas virão sobre nós. E aí são como águas entrando em nosso barco, são insustentáveis. A gente não consegue segurar, a gente não consegue conter. E aí até que chega uma notícia assim, olha, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. A filha de Jairo tinha morrido. Então do que adiantava chamar Jesus? Será que Jesus tinha demorado demais naquela hora ali?
Será que Jesus chegou na hora errada? O desespero foi tão grande, a gente correu, a gente tentou de tudo, mas chega a notícia da morte. Terceira circunstância. Existem sofrimentos e circunstâncias aversas ou adversas, aversas acho que está certo, né? Que parecem não ter fim. Já perceberam isso? Que às vezes a gente entra numa situação e parece que ela não tem fim. A gente fica, meu Deus, isso não vai passar. Quando é boa, a gente fala, tempo, calma, para aí, tá gostoso. A gente nem vê o tempo passar. Mas quando ela é adversa, quando ela é perigosa, quando ela é fora de controle, parece que não vai passar. A mulher padecia haviam 12 anos de uma hemorragia. 12 anos com fluxo contínuo de sangue. 12 anos sofrendo. 12 anos ali, imagino que são 12 anos. Nós temos aqui irmãos da igreja, nosso próprio pastor, ele está com uma doença crônica renal, a gente acompanha há alguns anos. Pessoas aqui que já enfrentaram câncer, aqui na nossa igreja, e que já tiveram vitória, graças a Deus. O Covid, quando vem, aqueles 15 dias ali, parece que são intermináveis. Parece que são anos. 15 dias hoje, para quem pega o Covid, parece que são anos. Pessoas que hoje se encontram internadas lá, né, há meses. Parece que aquilo é interminável. Aquilo não cessa. E quando nós estamos nesse meio, nessa situação, nessa circunstância, os recursos vão se acabando. Os recursos da gente se esgotam. Os recursos já se haviam esgotados. Quando o sofrimento não parece ter um fim, os nossos recursos humanos vão se esgotando. Aquela mulher, ela gastou tudo o que tinha. Ela gastou tudo. Tudo que ela possuía, ela deu para que ela tivesse a cura. Os recursos dela se acabaram. Ela estava ali hoje naquela situação de rejeição, separada, porque ela é impura, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia viver na sociedade, todos os seus recursos se esgotaram, todo o recurso da medicina se esgotou, e ela simplesmente estava a sucumbir, ou seja, esperando a morte. E aí, quando a gente está assim, a rejeição começa a fazer parte do nosso cotidiano. Todos em nossa volta começam a dizer que não tem mais jeito. Quantas situações que nós enfrentamos que parece não ter mais jeito. Quando temos um parente, uma pessoa, um ente querido, que ele luta contra drogas, álcool e etc. Quando o nosso recurso se acaba diante de uma doença e que você já procurou todos os médicos, toda a medicina, não tem mais jeito. Todos à nossa volta começam a falar o quê? Não tem mais jeito. Esse aí não tem jeito. Essa pessoa aí, ó, não tem jeito não. Esse mentiroso aí, ó, não tem jeito não. O cara nasceu assim, vai morrer assim. Olha, essa situação aí é irreversível. Conheço uma pessoa assim, ó, não teve jeito não. Ela morreu. Olha, eu conheço fulano, sabe, que tentou há anos, mas ele não abandona o vício não. Olha, aquele cara ali, ó, ele sempre traiu a esposa, ele não tem jeito não. Ele aceitou Jesus agora? Ih, conversa. Esse cara foi preso por tráfico, por coisa ruim de drogas, por cometer assassinato, cometer graves crimes. Não tem jeito. Ele sair, ele vai fazer de novo. Quando estamos nessas circunstâncias, onde o nosso recurso se acaba, onde parece não ter mais um fim, as pessoas começam a desistir de nós. As pessoas começam a desistir de nossas vidas. Aqueles que estão em nossa volta vão nos abandonando.
E aí a rejeição começa a fazer parte de nossas vidas. Difícil. 3 circunstâncias que eu pontuei aqui, mas que elas se destrincham e levam a várias circunstâncias, e talvez você aí na sua vida está pensando em várias delas. Talvez você está pensando em várias situações que você já passou e que hoje você pode dizer assim, glória a Deus, eu venci. Talvez você está passando por uma situação em que você não vê o fim. Talvez você está passando por uma situação em que você precisa que Jesus passe agora nesse momento, para que você toque no manto dele e veja a glória de Deus na sua vida. Eu não sei qual é a circunstância que nós passamos hoje. Mas Jesus estava nas 3 situações. Ele estava presente nas 3 situações ali. Todas elas adversas, difíceis, perigosas. E a primeira delas que eu quero dizer, quando Jesus estava, eu quero dizer para você, meu irmão, nessa manhã, que Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus tem o poder e o controle sobre as águas. Quando as águas entrarem na sua vida e parece que tudo está difícil, que você não consegue segurar, que você não tem mais o rumo, lembre-se, Jesus, ele dá a ordem para que tudo se acalme. Os discípulos estavam apavorados, as águas entraram no barco, Jesus estava dormindo na popa do barco. Você tem noção do que é isso? Tudo virando, tudo e um cara dormindo. Você já se pegou numa situação em que você está ali apavorado, aquela coisa, e você tem que correr, você tem que resolver, e a pessoa está do seu lado assim, ó. E você descabelando tudo, e a pessoa está ali olhando, conversando. Aí você fala, me ajuda, você não se importa comigo? Poxa, aí eu vou puxar, lembrar lá de casa, né? As nossas mulheres às vezes pegam no pé da gente. Você não vai me ajudar? Não sei o quê, né? Pô, tá ela ali lavando a louça, eu tô ali sentado, às vezes, vendo um estudo aqui, tudo. Ela olha assim para mim, poxa vida, vai me ajudar? Né? E aí, a gente olha para aquela pessoa, aquilo dá uma angústia na gente, dá uma agonia. Como é que eu estou aqui, apavorado, vai afundar, e a pessoa está nessa paz, né? Mas eu quero dizer que, meu irmão, além de Jesus acalmar a tempestade, ele se importa com você. Jesus se importa conosco. Lá no versículo 38 do capítulo 4, ele fala assim, ó, mestre, não te importa que morramos? Ou seja, mestre, você não se preocupa comigo? O senhor não se importa com a minha vida? O barco vai afundar, nós vamos morrer. Mas Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele levanta, ele entende o sofrimento, ele entende a angústia. Jesus se importa com você, Jesus se importa com a sua vida, ele se importa com o seu sofrimento, ele se importa com as circunstâncias da sua vida. E ele, prontamente, ele está aqui nessa manhã para falar assim, meu irmão, vai dizer para a tempestade da sua vida, para o mar, vai falar assim, olha, acalma, aquieta-te, e se faz bonança na sua vida. Aí ele vira e pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Quando Jesus faz essa pergunta, ele quer olhar para mim e para você e fala assim, olha, está vendo essa manhã? Está vendo o ar que você respira? Está vendo os louvores que vocês cantaram essa manhã? Está vendo a pessoa ao seu lado? Vocês veem tudo isso e ainda não tem fé? Mas ele entende que às vezes as circunstâncias são tão maiores que faz com que a nossa visão não enxergue o nosso redor. Em Marcos, no capítulo 5, diz assim, ó, quando ele chega as pessoas chegam e falam para Jairo, a sua filha já morreu, não incomode o mestre. Jesus nunca chega tarde, a lógica dele não é a lógica do mundo. Ou seja, não incomode o mestre, a sua filha já morreu. O cenário de Jairo era uma filha doente. O cenário de Jairo era uma filha ainda convalescente. Mas de repente chega a notícia da morte. Chega a notícia do luto. Chega a notícia de que não há mais o que fazer. E aí, Jesus nunca chega tarde. Eu quero dizer para você nessa manhã
que a lógica dele não é a lógica do mundo, não é a lógica da medicina, não é a lógica da ciência, não é a lógica que nós temos, não é a lógica que aprendemos na escola. A lógica de Jesus é atemporal. A lógica de Jesus é de transformar o luto em vida outra vez. Siga em frente. Não deixe, meus irmãos, a sua reputação, vaidade, falta de fé ou até mesmo incredulidade que te impeça de se colocar aos pés do mestre. Jairo tinha uma reputação. Jairo era um chefe da sinagoga. Jairo era um cara conceituado. Talvez tinha recursos. E talvez para ele naquele momento o recurso para ele era somente se achegar aos pés de Jesus. Eu fico imaginando no meio daquela multidão, quando Jairo chega, penso eu que abre-se uma roda. Porque Jairo era influente. E era uma novidade uma pessoa daquela chegar ali aos pés de Jesus e clamar por socorro. Jairo seguiu em frente. Ele não se importou quem ele era naquele momento. E diante da morte, Jesus diz para ele assim, não tenha medo, somente creia. Somente creia. Jesus disse para Jairo não ter medo e para crer. Independente das circunstâncias, creia. Não deixe as circunstâncias dessa vida fazerem você impedir o agir de Deus na sua vida. Creia, meu irmão. Creia. Somente creia. Nessa manhã que Jesus está falando para você, creia. Jesus está falando para você, é morte que você está enxergando? Creia. É dificuldade que você está vendo? Creia. A situação é muito difícil? Creia. Parece que não vai ter fim? Creia. Então, somente creia. Uma outra resposta para terceiras circunstâncias é que Jesus livra do sofrimento eterno. Os recursos podem acabar, mas Jesus está passando. Lá no versículo 27 do capítulo 5, diz assim que quando ela ouviu falar de Jesus, foi até ele. Ou seja, chegou meu recurso. Nessa manhã, Jesus talvez está passando por você. Nessa manhã, Jesus está passando. Jesus, ele está passando com o seu manto ali. Jesus está passando dentre a multidão. Jesus está passando no meio, de uma grande multidão. E você precisa se posicionar, você precisa ir até Ele. Talvez seja o seu último recurso nessa manhã, seria Jesus passar pela sua vida. Talvez nessa manhã, o único recurso que te reste é o Senhor Jesus. E ela não pensou duas vezes. E aí, quando eu olho para Jairo, acredito que se abriu uma clareira, porque Jairo era um chefe, Jairo era um cara reconhecido. Chega uma mulher totalmente rejeitada. Eu acredito que a multidão não se abriu para ela. Eu acredito que foi com muita dificuldade que ela chegou até Jesus para tocar em seu manto. Eu acredito que ela passou por uma situação, uma circunstância muito difícil. Ou seja, o meu último recurso está ali. Eu não tenho mais o que fazer. E ela enfrenta a multidão. O sofrimento parece eterno. Mas se você tocar nas vestes de Jesus hoje, você pode ser curado. E é o que ela faz naquele momento. Ao ponto de Jesus perguntar quem me tocou. Como assim, mestre? Você está no meio de uma multidão. Você está no meio de um conglomerado de pessoas. E você pergunta quem te tocou? Sim, quem me tocou? Alguém me tocou diferente. Alguém com uma fé surpreendente me tocou. Jesus sabia, mas ele procura. Ele começa a procurar no meio da multidão quem me tocou. Quem me tocou? E Jesus chega e essa mulher então se prostra aos pés dele. Uma mulher impura, rejeitada, uma mulher desenganada, uma mulher onde o sofrimento parecia ser eterno para ela, que não tinha mais solução. Diante de Jesus, ela sem medo, ela diz toda a verdade. Senhor, eu toquei no Senhor. Ela poderia naquele momento, meu irmão, por ser rejeitada, falar, não fui eu, ficar com medo da multidão. Não, ela fala a verdade. E Jesus vira para ela e fala assim, olha, a sua fé te salvou. Vá em paz. Você está curada. Jesus livra do sofrimento eterno. Além do sofrimento, eu quero abrir um parênteses aqui.
O sofrimento aqui na terra, ele é passageiro. Mas se você não estiver diante de Jesus nessa manhã, meu irmão, e se você não tiver certeza convicta da sua salvação, a sua morte e o seu sofrimento, ele pode ser eterno. Porque após essa vida aqui, nós teremos uma vida eterna com Cristo, ou uma morte eterna no inferno. Jesus quer te libertar de todo e qualquer mal, seja ele em qualquer área da sua vida. Mas há algo de eterno que depende do nosso querer, que é a vida eterna. O preço quem pagou foi ele, mas o passo para herdá-la é nosso. O passo para herdar a vida eterna é nosso. Ele conquistou por nós na cruz. Ele conquistou por mim e por você, mas o passo precisa ser dado por nós. Essa mulher, ela teve um passo de fé. Ela enfrentou a multidão, ela enfrentou as circunstâncias, parecia não ter fim, mas ela encontrou ali, diante de Jesus, a vida. Meus irmãos, Deus conhece os corações. Nessas 3 circunstâncias, Jesus estava presente e Ele conhece os corações. Ele conhece a minha e a sua vida. Ele conhece a nossa fraqueza, a individual de cada um. Ele não está aqui nessa manhã para julgar a sua fraqueza, se ela é ou não é tão grande, se ela é ou não é, como eu posso dizer, se ela é vital ou não, se ela exige de vida ou não, ou se é um pequeno problema. Às vezes é só um lemezinho que soltou do teu navio, o navio já está cheio d'água, a vida já está transbordando, sucumbindo. Jesus não está aqui para julgar o tamanho do seu problema. Ele está aqui para resolver, qualquer ele que seja. Jesus olhou para o coração dos discípulos e viu que havia falta de fé. Ele viu que havia falta de fé, mas mesmo assim ele não deixou sucumbir. Ele não deixou que eles morressem. Ele trouxe calmaria. E talvez se é o que falta fé nessa manhã, meu irmão, tão somente creia. Deixe Jesus acalmar o mar da sua vida. Jesus olhou para o coração de Jairo e viu que ele creu. Diferente dos discípulos, Jesus falou para ele assim, tão somente creia. E Jairo creu. Então Jesus está falando para você nessa manhã, meu irmão, creia. Tão somente creia. Confie, deposite aos meus pés, se renda a mim, e nós vamos levar a cura à tua casa, levar a cura à tua filha. Nós não vamos deixar que a morte chegue no teu lar, nós não vamos deixar. Jesus olhou para o coração da mulher e viu que tinha fé. O primeiro não tinha fé, o segundo creu, o terceiro tinha fé. Jesus não está aqui para julgar a situação, Ele está aqui para mudar. E o que Ele quer fazer nessa manhã é fazer com que todas as circunstâncias da sua vida tenham o controle dEle. Ele está aqui nessa manhã dizendo assim para mim e para você, olha, em todas as circunstâncias, eu tenho o controle sobre elas. Basta que vocês creiam. Jesus está olhando para nós nessa manhã, meu irmão, porque Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece as nossas batalhas. Jesus sabe que o mar da nossa vida pode se agitar e as águas podem entrar em nosso barco. Ele sabe. Ele sabe, Ele estava lá, Ele está lá e Ele está aí no barco com você, Ele está com a cabeça dele no travesseiro e talvez só esperando você falar, Senhor, por favor, me acode, pede por o mar se acalmar, pede para esse problema parar, cessar, traz o bálsamo para a minha vida, traz, ó Deus, a paz para a minha vida. Jesus sabe que a morte ronda ou já passou por nossa vida. Jesus sabe que enfrentaremos a morte. Jesus sabe que nós iremos passar pelo vale da sombra da morte. Quantos aqui sofreram perdas recentemente inestimáveis? Quantos aqui passaram por situações muito difíceis nesse momento em que vivemos? Mas mesmo quando estamos fora da pandemia, nós somos acometidos às mesmas circunstâncias de morte. Jesus, Ele entende que existem sofrimentos que durarão muito tempo, mas hoje pode ser o fim dele. Eu falo para você nessa manhã, que hoje o seu sofrimento pode ter um fim. Hoje o último recurso que você precisava está aqui. Jesus, Ele não quer julgar o que você fez, o que você foi. Ele quer apenas que você mude. Ele não está aqui para te condenar, Ele está aqui para te salvar.
Ele está aqui para dizer, olha, não peques mais. Olha, tenha fé. Não olhe mais para trás. Simplesmente erga, se levante, caminhe. Continue. Não pare. Porque as águas, quem controla sou eu. O leme, quem controla sou eu. A morte, eu controlo. Eu tenho poder. Deus quer agir em nossas vidas por inteiro. Não apenas uma pequena parte. Somos preciosos para Deus. Meu irmão, você é precioso para Deus. Você tem um valor inestimável. Mestre, não te importa que morramos? Claro que importa. Eu não quero que vocês morram, eu quero que vocês tenham uma vida eterna. Mas o passo quem tem que dar é vocês. Só preciso que vocês dêem um passo. Eu só preciso que vocês se rendam. Eu só preciso que vocês abram o coração, porque eu sei o que tem aí no seu coração. Eu preciso que você mude essa dúvida que está no seu coração. Eu preciso que você mude essa pequena vírgula do seu coração. Mas olha, não é só isso que eu quero não. É por inteiro. Eu quero seu coração por inteiro. A sua vida por inteira. Deixa eu guiar ela por inteiro. Não queira você tomar o leme, o rumo da sua vida. Não queira você. Porque o mar pode entrar dentro do seu barco. Deixa que eu conduzo. Quando chegarmos na tempestade, eu vou trazer bonança. Por fim, meus irmãos, Deus ele muda todas as circunstâncias. O que temos que fazer nessa manhã? É não nos esconder. O que temos que fazer nessa manhã é não inventar mais desculpas. O que temos que fazer nessa manhã é não ficar com medo, é enfrentar a multidão, é sem medo e sem reservas dizer diante do Pai, Senhor, eu estou aqui, fui eu que toquei no seu manto. Eu estou aqui, Senhor, diante de Ti. Eu estou aqui, Senhor, de coração aberto. Se entregue a Ele nessa manhã. Dê o rumo da sua vida para Jesus. Dê o rumo das circunstâncias que você vai passar para Jesus. Dê o rumo, dê a guia, dê o direcionamento da sua vida, da sua família, de todos os seus sonhos para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele transforma a tempestade em calmaria. Ele faz do mar, Ele faz um caminho. Ou Ele abre, ou Ele faz você andar sobre as águas. Ele faz diante de toda aquela situação pavorosa, um caminho para você seguir. Ele faz do luto uma festa. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nem a morte pode parar a vontade do Senhor. Aquela menina estava morta, sim. Mas Jesus trouxe a vida. Ele trouxe para aquela casa, Ele transformou todo aquele luto em festa. Ele transformou aquele luto em alegria. Ele transformou aquele luto em vida novamente. E Ele pode fazer isso hoje. Ele pode fazer sempre. Ele pode fazer nessa manhã. Se você precisa, meu irmão, de que Deus reverta a morte em vida, é nessa manhã. Entregue isso para Ele. Faça a prova dEle. Ele também transforma a vergonha, aquela vergonha daquela mulher de anos, Ele transforma em glória. Ele pode transformar tudo o que você passou. Talvez você hoje está rejeitado. Talvez você hoje tenha vergonha. Talvez a mentira tomou conta da sua vida. As circunstâncias fizeram isso. Você vê um caminho sem volta para consertar, ou uma doença, ou uma situação, qualquer circunstância. Eu digo para você que Deus pode trazer glória nessa manhã, para que você viva uma vida diante dEle, cheia de glória, de festa novamente. Ele pode mudar a sua vida hoje. Ele pode nos mudar. Ele mudou a minha vida. Circunstâncias eu enfrento todos os dias. Circunstâncias eu enfrento sempre, todos os dias na minha vida. Mas eu decidi entregar minha vida a Jesus. E Ele tem feito dela algo maravilhoso. E eu gostaria de convidar você nessa manhã a fazer o mesmo.
a fazer o mesmo nesse momento, gostaria que você fechasse os seus olhos, para que nós possamos orar aqui nessa manhã e falar: Senhor, faz do mar um caminho na minha vida, traz a bonança, traz a calmaria, transforma, Senhor, o meu luto em festa, o meu pranto em alegria, o meu choro, ó Deus, em novas vestes de louvor diante de Ti. Transforma, Senhor, nessa manhã, fazendo, ó Deus, alegre de novo os meus cânticos, que o meu lábio e o meu coração se alegre na Tua presença, se alegre, Senhor, e não deixe que as circunstâncias da vida, Pai, me façam me levar à morte. Não faz isso, Pai. Me ajuda, Senhor, nessa manhã. Me ajuda, Deus, a olhar para a minha família. Pai, se existe alguém aqui nessa manhã que está olhando nesse momento para a sua família e vê um caminho sem volta, Pai, refaz novamente esse caminho. Torna, ó Deus, essa multidão de pecados, de problemas, em um caminho novo. Traz a alegria ao coração triste, Pai. Pai, se nessa manhã tem pessoas aqui com problemas que parecem não ter fim, seja hoje o recurso para essa pessoa, Senhor. Seja o recurso para a minha vida. Seja esse recurso, ó Deus, para que eu possa enfrentar toda e qualquer situação, e que eu possa ver o fim desse meu sofrimento, e que eu venha ver a alegria do Senhor começando na minha vida. Pai, que nós possamos somente crer. Aumente a nossa fé. Aumente, Senhor Deus, a nossa visão espiritual de todas as coisas. Que nós jamais venhamos esquecer que o Senhor Jesus está, sempre esteve, está e continuará estando em todas as nossas circunstâncias. Abre os nossos olhos para que nós possamos vê-lo em todas elas. E que nós possamos nessa manhã entregar a direção de nossas vidas, a direção de nossos pensamentos, a direção, ó Deus, dos nossos desejos e sonhos, todo ele sem reserva alguma, porque o Senhor quer cuidar de nós como um todo. O Senhor, ó Deus, não quer cuidar de nós por partes. O Senhor não se entregou por partes. O Senhor se entregou inteiro. Que nós possamos fazer a mesma coisa nessa manhã. Que nós possamos fazer a mesma coisa. Nos entregar, ó Deus, por inteiro. Olhe para as nossas circunstâncias. Olhe para o nosso viver a cada dia, Deus. E que nós possamos mudar o rumo de nossas vidas, olhando para o Senhor como o principal e único recurso de vida. Que nós possamos tão somente crer, e que nós possamos ouvir a Tua doce voz, acalmando o mar, o vento e a tempestade em nossas vidas. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém.